Top 1. O manuscrito Voynich. Em 1912, dentro da Biblioteca Penumbrosa da Vila Mondragone, perto de Roma, um antiquário chamado Wilfrid Voynich adquiriu uma coleção de manuscritos antigos. Entre eles estava um livro diferente de qualquer outro que ele, ou o mundo, jamais vira. Escrito em uma escrita inteiramente desconhecida e repleto de ilustrações botânicas bizarras e diagramas anatômicos, o manuscrito irradiava um desafio inquietante a qualquer classificação. O pergaminho, mais tarde datado por carbono do início do século XV, parecia sussurrar uma língua esquecida que ninguém conseguia ler. Mas o que mais perturbava os estudiosos não era o código. Era o que as páginas pareciam mostrar. O manuscrito Voynich, como ficou conhecido, abrange mais de 200 páginas. Suas ilustrações retratam plantas desconhecidas, cartas estelares, ciclos celestiais e, de forma mais perturbadora, figuras humanas, predominantemente mulheres, imersas em sistemas biológicos interconectados. Um diagrama desdobrável mostra uma estrutura multicameral estranhamente semelhante ao sistema linfático humano, muito antes de ser mapeado pela ciência moderna. Outra seção apresenta o que parece ser um gráfico de desenvolvimento embrionário, com estágios de crescimento fetal desenhados em sequência, séculos antes da descoberta anatômica. Especialistas de todo o mundo, incluindo decifradores de códigos militares e criptologistas de ambas as guerras mundiais, tentaram decifrar o texto. Todos falharam. Nas últimas décadas, a inteligência artificial foi implantada e, embora alguns padrões tenham sido identificados, nenhuma língua conhecida correspondeu à estrutura. A escrita exibia complexidade linguística semelhante às línguas naturais, sintaxe, entropia e estrutura recorrente, mas permanecia inteiramente alienígena. Não era algaravia, mas também não era humana, pelo menos não em qualquer língua humana já documentada. À medida que a atenção sobre o manuscrito crescia, também cresciam as barreiras ao seu redor. Várias instituições privadas recusaram-se a liberar varreduras de alta resolução. Pedidos de análise espectral mais profunda foram negados sem explicação. Alguns pesquisadores relataram que seu acesso foi revogado abruptamente após a publicação de teorias preliminares ligando o manuscrito à linguística não terrestre. Um ex-acadêmico que alegou ter encontrado uma cifra na seção botânica foi posteriormente demitido e seu artigo removido de vários arquivos. A língua do Voynich, ao que parecia, não estava apenas sem decifração, estava sendo ativamente protegida. Se o manuscrito Voynich realmente descreve processos biológicos avançados, se mapeia ciclos reprodutivos, sistemas de órgãos e alinhamentos cósmicos, isso implica uma de duas coisas. Ou uma civilização humana, agora perdida, possuiu conhecimento científico muito à frente de seu tempo, ou o manuscrito foi dado, não escrito. Em qualquer caso, sua existência ameaça o modelo linear da evolução intelectual humana. Por que um livro do século XV contém informações sobre órgãos vistos apenas sob microscópios modernos? Por que seu mapa estelar mostra posições celestes que exigiriam auxílio telescópico? As perguntas são muitas, mas o silêncio em torno das respostas é mais alto. Top 2. O hino atômico dos Vedas, por volta de 1500 a.C., nas planícies do norte do subcontinente indiano, sábios conhecidos como rishis compuseram os Vedas. Hinos sagrados em sânscrito, transmitidos oralmente por gerações antes de serem confiados ao texto. O Rig Veda, o mais antigo deles, contém hinos que louvam os elementos, descrevem batalhas cósmicas e homenageiam as leis da natureza. Mas aninhado dentro dos versos reside algo muito mais desconcertante. Descrições da matéria que espelham a teoria atômica moderna, escritas mais de 3.000 anos antes de o método científico nascer. Uma dessas referências é encontrada nos Upanishads, os apêndices filosóficos dos Vedas, que descrevem um conceito conhecido como Anu e Paramanu. Esses termos referem-se às menores partículas indivisíveis da matéria, uma ideia surpreendentemente semelhante aos átomos e partículas subatômicas. Os textos afirmam que tudo no universo é composto por essas unidades fundamentais.
pequenas demais para serem percebidas, mas poderosas em suas combinações. Eles vão além, falando da natureza vibracional da realidade e da interação de forças que unem essas partículas, ecoando teorias de campos quânticos que só surgiriam no século XX. Mais intrigantes ainda são os hinos que descrevem o cosmos como estratificado em frequências, sendo a luz e o som formas de energia que atravessam essas camadas. O termo sânscrito antigo, spandam, refere-se a uma vibração primordial, descrita não como metáfora, mas como uma força literal subjacente a toda a existência. Esses escritos também dividem a matéria em 5 elementos sutis: éter, ar, fogo, água e terra, não apenas como elementos clássicos, mas como gradações de densidade de energia. O sistema alinha-se estranhamente com a ideia moderna de estados da matéria e campos de energia. Quando os orientalistas britânicos e alemães traduziram esses versos pela primeira vez no século XIX, descartaram tais passagens como metáfora poética. Mas à medida que a teoria atômica se desenvolveu e a mecânica quântica a seguiu, alguns físicos começaram a lançar um segundo olhar. O próprio Niels Bohr teria admirado a profundidade da metafísica indiana. No entanto, apesar do crescente interesse acadêmico, a aceitação institucional permaneceu elusiva. Propostas para integrar a teoria atômica védica na filosofia comparada ou na história da ciência tiveram financiamento negado discretamente. Departamentos universitários citaram falta de base empírica, embora poucos tivessem estudado os textos em seu contexto original. Alguns estudiosos que levaram a teoria adiante, sugerindo que os sábios indianos tinham acesso a ferramentas de observação ou técnicas cognitivas há muito esquecidas, viram-se abruptamente marginalizados. Revistas recusaram suas submissões. Conferências rescindiram convites. Um artigo acadêmico indiano de 1987, comparando a teoria atômica upanishádica com o atomismo grego primitivo, desapareceu das prateleiras das bibliotecas, com entradas de catálogo alteradas para mostrar nunca adquirido. Se as ideias atômicas nos Vedas não são coincidência, então a compreensão humana da matéria não começou na Europa moderna, mas em templos antigos sob céus estrelados. E se os pensadores antigos podiam conceber conceitos tão avançados sem instrumentação, de que tipo de consciência eles estavam operando? Poderiam os cientistas videntes da era védica acessar uma forma de conhecimento não derivada do experimento, mas da percepção direta? Esta possibilidade permanece profundamente inquietante, porque sugere que a ciência real, pode não ter começado com microscópios e fórmulas, mas com silêncio, respiração e quietude. Top 3. A luz de Dendera. No coração do Alto Egito, dentro das paredes sagradas do Templo de Hathor, em Dendera, encontra-se uma câmara esculpida com símbolos diferentes de quaisquer outros encontrados na iconografia egípcia antiga. Entre os hieróglifos, serpentes, flores de lótus, anques, há uma série de relevos esculpidos que acenderam um debate feroz por mais de um século. Esses painéis, fotografados pela primeira vez no século XIX, retratam o que parecem ser lâmpadas de vidro alongadas, cada uma contendo um filamento semelhante a uma serpente que se estende de uma extremidade à outra. Abaixo das lâmpadas, figuras as sustentam usando suportes semelhantes a pilares. Para o olhar moderno, a semelhança é impressionante. Essas esculturas parecem lâmpadas elétricas massivas. A chamada luz de Dendera tornou-se uma das anomalias mais controversas da egiptologia. Estudiosos tradicionais insistem que a imagética é simbólica, representando flores de lótus dando à luz serpentes, ou metáforas para a energia espiritual. Mas pesquisadores independentes e engenheiros elétricos propuseram uma visão radicalmente diferente. Eles argumentam que os relevos mostram dispositivos elétricos reais, lâmpadas primitivas do estilo tubo de vácuo alimentadas por uma fonte de energia rudimentar. Os pilares de sustentação assemelham-se a isoladores, enquanto outras figuras parecem estar segurando cabos ou bobinas.
Essa teoria ganha mais peso quando vista ao lado da chamada bateria de Bagdá. Um pote de argila com um cilindro de cobre e uma haste de ferro descoberto no Iraque, que poderia produzir uma pequena voltagem quando preenchido com líquido ácido. Se tais baterias rudimentares existiram na Mesopotâmia, poderiam os egípcios ter usado tecnologia semelhante para alimentar sistemas de iluminação nas profundezas dos templos. Templos que não mostram vestígios de fuligem, cera ou fumaça de óleo? De fato, muitas câmaras internas de templos egípcios, incluindo as de Dendera e Abydos, são profundas e complexas demais para terem sido iluminadas apenas por tochas. As paredes são imaculadas, não apresentando o escurecimento típico de fontes de luz baseadas em chamas. Engenheiros que tentaram recriar a iluminação do templo usando espelhos ou tochas consideraram os métodos impraticáveis, muito fracos, muito enfumaçados. A hipótese da iluminação elétrica, antes descartada como pseudociência, começou a parecer estranhamente plausível. Mas quando os relevos de Dendera começaram a atrair atenção séria na década de 1970, as coisas mudaram. O acesso à câmara foi restrito. Certas fotografias desapareceram dos catálogos dos museus. Um documentário alemão que filmou o interior em grandes detalhes foi abruptamente retirado da programação televisiva. Arqueólogos que especularam publicamente sobre tecnologia egípcia perdida viram bolsas de pesquisa secarem. A linha oficial endureceu. Os relevos eram mitológicos, nada mais. No entanto, imagens de satélite revelaram padrões lineares tênues sob as areias perto de Dendera, possíveis remanescentes de uma infraestrutura em grade. Surgiram rumores de que uma câmara selada sob o templo permanece fora de alcance, mesmo para arqueólogos egípcios. Sussurros de geradores antigos, bobinas de cobre e até condutores cristalinos persistem, embora nenhuma evidência física tenha sido revelada. Se a luz de Dendera era de fato um dispositivo elétrico real, ela força uma reavaliação dramática da capacidade tecnológica do Egito. Sugere que sua compreensão de energia pode ter incluído princípios há muito perdidos, ou suprimidos. Também levanta uma questão ainda mais profunda. Por que iluminar as paredes do templo com imagens de deuses e câmaras de ressurreição? Quem ou o que aquela luz deveria revelar? Top 4. O pergaminho de propulsão da dinastia Han no 1032 de Nomarrasto, durante o reinado do imperador Guangwu, da dinastia Han Oriental. Um pergaminho conhecido como Jik-ji-lun, traduzido aproximadamente como Tratado sobre Princípios de Motores, teria sido apresentado à corte imperial. O texto, atribuído a um inventor recluso chamado Kong Shen, dizia descrever uma carruagem voadora, movida não por animais ou magia, mas por vento capturado e redirecionado através de dutos metálicos curvos. Embora descartado na época como uma fantasia ou alegoria, o pergaminho desapareceu nos arquivos imperiais e permaneceu desconhecido para o resto do mundo por séculos. Isso mudou na década de 1970, quando um esconderijo de manuscritos esquecidos foi descoberto em uma sala selada das cavernas da biblioteca de Dunhuang. Entre textos médicos e sutras budistas estava uma versão fragmentada do Tratado de Kongshen. O que restava eram passagens danificadas, mas legíveis, descrevendo movimento a partir do interior e diagramas de dispositivos cilíndricos equipados com lâminas rotativas. Os esboços a tinta acompanhantes guardavam uma semelhança inquietante com mecanismos de propulsão a jato, séculos antes de tais conceitos supostamente existirem. O pergaminho descrevia capturar o hálito do céu e que força giratória para elevar a estrutura acima da Terra. Engenheiros aeroespaciais modernos que revisaram a imagética em canais não oficiais notaram a presença de canais de fluxo axial, aberturas de admissão e designs de exaustão consistentes com conceitos primitivos de vetorização de empuxo. Um desenho anotado até mostrava uma embarcação semelhante a uma cápsula com aletas estabilizadoras e o que parecia ser uma câmara de ignição.
Instituições acadêmicas chinesas expressaram entusiasmo inicialmente, propondo o tratado como um artefato valioso do pensamento tecnológico primitivo. Mas em um ano, as discussões sobre as implicações do pergaminho foram silenciadas. O manuscrito incompleto foi retirado discretamente das exibições dos museus. Artigos que o referenciavam em periódicos científicos foram retirados do ar, com backups digitais apagados dos bancos de dados das bibliotecas. Pesquisadores que haviam comentado sobre o potencial de engenharia do pergaminho retrataram suas declarações, citando frequentemente novas informações que nunca foram reveladas. O acesso ao pergaminho original de Dunhuang foi posteriormente reclassificado sob leis de proteção ao patrimônio. Arqueólogos independentes que tentaram revisitar o complexo de cavernas tiveram seus pedidos negados. Surgiram relatos não confirmados de veículos militares estacionados perto da área para aplicação da preservação. Denunciantes alegaram que uma versão mais completa do tratado havia sido realocada para uma instalação de pesquisa estatal em Pequim. Nenhuma declaração oficial foi feita. Se o Jike Zilun for autêntico, ele apresenta uma possibilidade impressionante. A de que a China antiga pode ter brincado com princípios de propulsão muito antes da era industrial. Mas como tal conhecimento surgiu em uma época sem metalurgia capaz de sobreviver ao calor da combustão? Era Kongshen apenas uma mente brilhante à frente de sua era? Ou ele teve acesso a percepções que não eram suas? Há uma linha no pergaminho, quase poética, que continua a assombrar aqueles que o viram. O pássaro não pergunta ao céu como voar. Ele sabe, pois algo outrora o sussurrou há muito tempo. Top 5. O manuscrito da lente grega. Em 1896, ao catalogar artefatos nas ruínas de uma biblioteca esquecida sob a ilha de Delos, arqueólogos descobriram um fragmento de pergaminho escrito em grego dórico. O documento, agora conhecido como Tratado Opticon, pareceu a princípio ser uma reflexão filosófica sobre a visão e a percepção. Mas uma análise mais profunda revelou algo muito mais surpreendente. O texto continha descrições precisas de manipulação da luz através de superfícies de cristal curvo para ampliar aquilo que está oculto pela distância. Em outras palavras, descrevia uma lente, moldada não para leitura ou decoração, mas para visualização de longo alcance. Esta cronologia é profundamente problemática. A invenção mais antiga confirmada do telescópio é atribuída a Hans Lippershey no início do século XVII, quase 2000 anos após a criação do manuscrito grego. No entanto, o Tratado Opticon não apenas esboça os princípios básicos de refração e distância focal, mas inclui cálculos para ângulos de polimento, curvatura composta e diagramas de tubos equipados com lentes duplas. Um esboço mostra até mesmo um sistema de múltiplas lentes montado em um suporte tipo tripé apontado para as estrelas. Quando apresentado pela primeira vez à Academia Helênica em Atenas em 1901, o pergaminho foi saudado como uma maravilha. Foi comparado ao mecanismo de Anticítera, outra anomalia grega com funções astronômicas muito além de seu tempo. Mas, ao contrário daquele computador de bronze, o Tratado Opticon não sobreviveu muito tempo aos olhos do público. Em meses, o pergaminho foi recolhido para reautenticação e a documentação oficial cessou. Estudiosos que o haviam manuseado foram instruídos a interromper publicações futuras. O próprio manuscrito nunca foi devolvido ao arquivo de Delos. Relatos não oficiais de funcionários do museu em Atenas afirmam que o documento foi transportado sob escolta militar para uma instalação não revelada, supostamente para preservação sob interesse nacional. Cópias de fotografias antigas foram expurgadas dos registros acadêmicos. Um linguista que tentou publicar uma tradução completa foi processado por uso não autorizado de material cultural protegido, apesar de o pergaminho nunca ter sido formalmente classificado como tal. Mas talvez a pista mais reveladora não esteja no pergaminho, mas nos detritos arqueológicos ao seu redor. Junto ao Tratado Opticon estavam fragmentos de quartzo transparente, moldados e polidos com uma simetria surpreendente.
Uma análise espectral vazada posteriormente de um laboratório privado sugeriu que eles haviam sido formados usando calor controlado, e não os abrasivos rudimentares, típicos da cantaria antiga. Além disso, os fragmentos correspondiam ao raio de curvatura proposto nos diagramas do tratado. Se os antigos gregos possuíam não apenas a teoria da óptica, mas a habilidade de fabricar lentes telescópicas, isso subverteria nossa compreensão do progresso científico. Sugeriria que Pitágoras, Euclides ou pensadores ainda anteriores poderiam ter observado as luas de Júpiter muito antes de Galileu olhar para o céu. As implicações são estarrecedoras. O que poderia ter sido visto e registrado através de tal dispositivo? Poderia o conhecimento contido no Tratado Opticon ter outrora moldado crenças filosóficas ou teológicas agora perdidas? Ou talvez o manuscrito fosse uma relíquia de algo ainda mais antigo, transmitido por uma civilização cujos instrumentos foram esculpidos não pela ambição, mas pela memória. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Alguém não queria que a humanidade lesse as estrelas tão profundamente, tão cedo. Top 6. As Cartas Celestes Sumérias. Em 1880, nas ruínas da antiga cidade suméria de Sippar, arqueólogos desenterraram uma coleção de tabuletas cuneiformes enterradas sob camadas de cinzas e pedras quebradas. Entre elas, havia uma tabuleta curiosa que se destacava das demais, não pelo tamanho, mas pela precisão espantosa de seu conteúdo. Rotulada pela equipe como Tabuleta Cam-Dointon-538, apresentava um diagrama circular dividido em segmentos, salpicado com símbolos celestiais e notações matemáticas. Quando traduzida, revelou-se ser uma carta estelar, um mapa do céu noturno sob a perspectiva da Terra. Mas algo estava errado. O mapa não correspondia aos céus do mundo antigo. Ele correspondia aos nossos céus. As posições das estrelas, a representação de alinhamentos planetários, até mesmo a menção de um andarilho sombrio, além de Saturno, o que hoje chamamos de Plutão, não se alinhavam com o que um observador a olho nu em 2000 a.C. poderia possivelmente saber. E, no entanto, os sumérios o registraram em argila cozida, usando pictogramas com uma precisão arrepiante. O objeto foi eventualmente apelidado de a Carta Celeste Suméria, e sua autenticidade nunca foi questionada. O que foi questionado, no entanto, foi como eles a criaram. A característica mais inquietante da tabuleta era uma menção de um companheiro do Sol, que se movia lentamente pelos céus a cada 248 anos. Uma correspondência quase exata para o ciclo orbital real de Plutão. Plutão não foi oficialmente descoberto até 1930. Além disso, a tabuleta incluía correções para o movimento retrógrado, ajustes matemáticos necessários apenas se você estivesse rastreando o movimento visível de planetas através de um telescópio. Mas os sumérios não tinham telescópios, nem lentes, nem meios conhecidos de magnificação celestial. Ou assim acreditávamos. Estudiosos inicialmente descartaram a carta como cerimonial ou simbólica, mas a pressão aumentou quando reconstruções computacionais provaram que as posições eram precisas para uma data específica, 29 de junho de 2024 a.C. Isso significava que ou os sumérios haviam alcançado um nível impossível de conhecimento astronômico através da observação pura, ou tinham acesso a uma tradição ou tecnologia perdida para a história. Então, inexplicavelmente, o acesso à tabuleta foi restrito. Ela foi transferida da coleção mesopotâmica do Museu Britânico para um arquivo externo sob a bandeira de preocupações de preservação. Imagens de alta resolução desapareceram de seu banco de dados. Um pesquisador que tentou recriar o mapa usando software de modelagem 3D recebeu uma carta de interrupção e desistência, citando o uso não autorizado de dados culturais sensíveis. Pesquisas de satélite no sítio de Sippar foram posteriormente interrompidas sob ordens militares. Equipes locais de escavação foram substituídas por empreiteiros anônimos, e relatos de cidades próximas falavam de helicópteros transportando caixotes selados sob forte guarda. Se a Carta Celeste Suméria for legítima,
Sugere que os humanos antigos não apenas observaram, mas compreenderam profundamente os céus. Eles mapearam ciclos planetários, registraram eclipses com precisão minuciosa e talvez até rastrearam objetos muito além do alcance visível. Como? As possibilidades são poucas, e nenhuma delas se encaixa confortavelmente na história aceita. Uma hipótese arrepiante permanece não dita em círculos acadêmicos, a de que os sumérios não descobriram este conhecimento, mas foram ensinados. Por quem ou o que, ninguém se atreve a dizer em voz alta. Top 7. Os mapas estelares do livro de Enoque. Em 1773, o explorador escocês James Bruce retornou da Etiópia trazendo 3 manuscritos antigos, entre eles uma cópia quase completa do livro de Enoque, um texto há muito considerado perdido para a mera história. Escrito em Ge'ez, a língua sagrada da Etiópia, o manuscrito continha visões, alegorias e registros astronômicos que deixaram atônitos os estudiosos europeus da época. Mas uma seção destacava-se de todas as outras: o Livro das Luminárias Celestes. Ele descrevia o movimento do Sol, da Lua, das estrelas e dos ventos, não como metáforas divinas, mas com uma precisão incomum. O que Enoque descreveu não era mitologia, era astronomia. O texto falava de janelas do céu através das quais o sol passava durante os solstícios e equinócios, e de estrelas que se moviam em ciclos fixos, 24 no total, cada uma governada por uma entidade angélica. Estas não eram abstrações poéticas. As durações da luz do dia e as posições mutáveis das constelações eram documentadas com regularidade matemática. Alguns cálculos correspondiam ao ano solar com uma margem de fração de dia, séculos antes do calendário juliano. Mais desconcertantes eram passagens que descreviam estrelas errantes, caindo do céu, presas e aprisionadas sob montanhas. Hoje, estas são frequentemente interpretadas como anjos caídos. Mas surge outra possibilidade. Seriam estas descrições de impactos de meteoros ou até mesmo de naves tecnológicas falhas observadas por humanos primitivos? Uma passagem descreve um ser que medira a abóbada dos céus e ensinara aos homens os sinais da terra e os segredos do sol. Frases que foram ligadas à geodésia primitiva e à mecânica solar. As partes mais perturbadoras do texto de Enoque são suas jornadas através de múltiplos céus, camadas da realidade, cada uma com diferentes leis de tempo, espaço e energia. No quinto céu, o tempo passa de forma diferente. No sétimo, Enoque vê uma luz ofuscante que não consegue descrever. Em termos modernos, alguns interpretaram isso como uma cosmologia multidimensional, um conceito primitivo, mas estranhamente alinhado com as teorias atuais de buracos de minhoca e física de dimensões superiores. Quando o texto ganhou tração nos círculos acadêmicos europeus, algo estranho aconteceu. Apesar de sua popularidade inicial entre os primeiros pensadores cristãos, o livro de Enoque foi excluído tanto do cânone judaico quanto do cristão. As razões dadas foram teológicas, mas, em particular, alguns estudiosos citaram desconforto com suas descrições de seres descendo do céu para ensinar à humanidade conhecimentos proibidos, o que ele chamava de segredos do céu. Traduções subsequentes do texto foram atrasadas e depois discretamente arquivadas. No século XX, as principais editoras acadêmicas ignoraram edições críticas. Um projeto proposto pela Unesco para preservar digitalmente os manuscritos em Ge'ez foi inexplicavelmente desfinanciado. Um monge etíope que guiara pesquisadores ocidentais pelos arquivos foi encontrado morto posteriormente, sob circunstâncias não explicadas, perto do Lago Tana. Hoje, o livro de Enoque permanece à margem da teologia e da ciência dominantes, reconhecido, mas nunca abraçado. E, no entanto, para aqueles que o leem com atenção, ele oferece algo muito mais perigoso do que heresia. Um mapa das estrelas que sugere contato antigo, viagem dimensional ou uma memória que a humanidade nunca deveria guardar. Se Enoque estava simplesmente alucinando, suas visões são uma coincidência espantosa. Se não estava,
Então ele caminhou entre seres cujas origens permanecem desconhecidas e cujo conhecimento remodelou os céus. Top 8. O papiro Tule. Na década de 1930, enquanto estudava antiguidades egípcias no Museu do Vaticano, Alberto Tule, diretor da seção egípcia do museu, teria encontrado um papiro curioso em uma loja de antiguidades no Cairo. Sem fundos para comprá-lo, ele o copiou à mão. Essa transcrição, agora conhecida como o papiro Tule, surgiria mais tarde em círculos acadêmicos e desencadearia uma das controvérsias mais duradouras da egiptologia. Seu conteúdo parecia implausível, se não impossível. Um relato em primeira pessoa do reinado do faraó Tutmoses III, descrevendo um círculo de fogo que apareceu no céu sobre o Egito. O documento original, datado de cerca de 1480 a.C., descreve múltiplos discos flamejantes movendo-se silenciosamente pelos céus. O texto diz: eles eram mais numerosos do que tudo. Brilhavam no céu mais do que o brilho do sol e estendiam-se até os limites dos 4 suportes do céu. O relato continua com o rei ordenando aos seus escribas que registrassem o fenômeno na Casa da Vida, o arquivo sagrado do Egito. Esses objetos teriam permanecido visíveis por dias. Depois, subiram mais alto no céu e moveram-se em direção ao sul. Aos olhos modernos, este era inequivocamente um registro de fenômenos aéreos não identificados. O relato não usava a linguagem de presságios divinos ou visões simbólicas. Em vez disso, era metódico, administrativo e inquietantemente claro. Não houve interpretação oferecida nem alegoria. Apenas um relatório factual de um evento que desafiava todas as explicações naturais conhecidas. Céticos descartaram imediatamente o documento como uma farsa ou interpretação errônea. Afinal, o papiro original nunca foi encontrado. Apenas a cópia manuscrita de Tule. No entanto, especialistas em caligrafia confirmaram que a transcrição era consistente com documentos conhecidos de Tule e a estrutura da linguagem alinhava-se com outros registros oficiais da mesma dinastia. Ainda assim, egiptólogos recusaram-se a endossar sua autenticidade. Pedidos para pesquisar nos arquivos do Vaticano pelo original foram negados. O próprio Tule faleceu antes que pudesse publicar uma análise completa. Anos depois, o autor e pesquisador italiano Boris de Rakiewicz afirmou ter descoberto as notas e traduções de Tule entre seus papéis pessoais. Mas antes que qualquer varredura de alta resolução ou análise de carbono pudesse ser realizada, os materiais desapareceram durante uma transferência de propriedade privada. Nenhuma instituição admitiu tê-los recebido. As tentativas de verificar o papiro através de canais oficiais continuam a ser bloqueadas, com muitos egiptólogos rotulando todo o episódio como folclore inverificável. No entanto, o padrão corresponde a outros registros antigos, de discos celestes mesopotâmicos a xilogravuras medievais, de naves luminosas e silenciosas aparecendo sobre áreas povoadas, frequentemente observadas por múltiplas testemunhas e rapidamente esquecidas ou reclassificadas como mito. A diferença aqui é que o papiro Tule era uma crônica real, não um conto popular. Destinava-se a registrar a verdade, não a inspirar temor. Se o papiro for autêntico, ele permanece como um dos registros mais antigos de um fenômeno que persiste até hoje. E se os escribas de Tutmoses, Tasso, realmente viram o que descreveram, então somos forçados a confrontar uma questão arrepiante. Quem estava observando o Egito no auge de seu poder e por quê? Top 9. Os códices maias e os símbolos de DNA. Nas selvas úmidas do sul do México, enterrados sob séculos de pedras cobertas por trepadeiras, 3 manuscritos pré-colombianos sobreviventes, os códices de Dresden, Madrid e Paris, permanecem entre os poucos registros restantes do conhecimento avançado dos antigos maias. Estes livros dobráveis, escritos em papel de casca de árvore e inscritos com textos hieroglíficos, há muito são reconhecidos por sua precisão astronômica. Eles mapeiam eclipses, alinhamentos planetários e ciclos lunares com uma precisão matemática que continua a espantar os cientistas modernos. Mas varreduras recentes de alta resolução revelaram algo muito mais controverso.
Padrões visuais que guardam uma semelhança impressionante com as representações modernas do DNA. Em várias páginas do Códice de Dresden, formas serpentinas espiralam em torno de eixos centrais. Essas figuras semelhantes a uma dupla hélice são ladeadas por glifos associados à vida, ao renascimento e à tecelagem da existência. Acompanhando essas imagens estão representações de seres divinos usando ferramentas ou fios para unir os filamentos. Cenas que ecoam estranhamente as representações modernas de engenharia genética ou programação biológica. Em um painel, duas figuras seguram o que parece ser um cordão enrolado, suspenso entre elas, cujas voltas espelham perfeitamente as dimensões de uma volta de DNA quando escaladas proporcionalmente. Céticos argumentam que estas são metáforas simbólicas, cobras, cordões umbilicais ou espirais cosmológicas. Mas quando sobrepostas a diagramas moleculares de nucleotídeos e sequências de pares de bases, a semelhança torna-se inquietante, especialmente quando se considera que os maias também acreditavam que os seres humanos eram escritos na criação e que escribas divinos compunham o mundo usando um alfabeto sagrado de energias e códigos. Para complicar ainda mais as coisas, houve a descoberta de um mural em Bonampak, um importante sítio arqueológico maia. Em uma câmara, uma pintura de parede mostra uma figura humanoide deitada sobre uma laje de pedra, cercada por outros que manipulam feixes de luz ou fios de fluido emanando de seu corpo. A princípio descartado como sacrifício ritualístico, alguns agora o interpretam como uma representação simbólica de modificação corporal, talvez até cura ou experimentação. Instituições acadêmicas têm resistido consistentemente a interpretações que conectam a arte maia com a biologia molecular. Propostas para conduzir estudos comparativos entre a imagética dos códices e as estruturas genéticas foram rejeitadas como pseudocientíficas. Museus que abrigam os códices limitaram o acesso digital a imagens de alta resolução. Pesquisadores independentes que sugeriram significados biológicos mais profundos foram ostracizados ou rotulados como teóricos marginais. Mas a visão de mundo maia complica o descarte moderno. Para eles, a existência estava entrelaçada com vibração, frequência e geometria sagrada. Os próprios deuses eram descritos como tecelões de carne, que costuravam a forma humana com fios luminosos. Poderia esta metáfora ocultar uma verdade mais profunda? Poderia ser que os maias, através de estados alterados de consciência ou instrumentos desconhecidos, vislumbraram a arquitetura oculta da vida? Se sim, então o que vemos em seus códices não é mito, mas memória. Um projeto biológico codificado em arte, esperando pelos olhos de uma geração futura para compreender. Top 10. Os manuscritos de Nag Hammadi. Em 1945, perto da cidade egípcia de Nag Hammadi, um agricultor que cavava em busca de fertilizante desenterrou um jarro de argila selado. Dentro estavam 13 códices de papiro encadernados em couro, mais tarde datados dos séculos III e IV d.C. Esses textos, escritos em copta, continham evangelhos e escritos que estiveram perdidos por quase 2 milênios, relatos alternativos da criação, consciência e realidade que divergiam radicalmente da Bíblia canônica. Entre eles estavam descrições enigmáticas de entidades conhecidas como arcontes, manipulação da realidade e um conceito que desde então se tornou perturbadoramente relevante: a ilusão do mundo. Um documento em particular, o Apócrifo de João, oferece uma narrativa inquietante. Ele descreve um Deus falso, um criador impostor, que fabrica o mundo material não por benevolência, mas para aprisionar a consciência. A humanidade, diz ele, está enredada em um reino simulado, construído por esses seres menores, que se alimentam da ignorância e do medo humano. A verdadeira fonte divina, referida apenas como o Espírito Invisível, existe além da percepção, em um reino de pura consciência. Os manuscritos estão repletos de terminologia que ressoa com conceitos agora explorados na teoria quântica, na hipótese da simulação e na neurociência cognitiva. Eles falam de camadas de percepção, projeções confundidas com a verdade e um véu.
literalmente chamado de Hal, que cega a consciência humana. Em uma passagem, os arcontes são descritos como mestres da realidade falsificada, capazes de criar vidas inteiras de ilusão. Os textos sugerem que apenas através da gnose, o conhecimento interior direto, pode se libertar da matriz artificial. Tais ideias radicais eram perigosas demais para a igreja primitiva. No século IV, os ensinamentos gnósticos foram rotulados como heresia e a maioria de seus textos foi destruída. Os manuscritos de Nag Hammadi sobreviveram apenas porque foram enterrados, escondidos tanto das autoridades romanas quanto das inquisições posteriores. Após sua descoberta, os manuscritos foram estudados sob rigoroso controle. Por décadas, o acesso foi restrito a um punhado de estudiosos aprovados. Traduções completas foram atrasadas. Alguns textos não foram liberados ao público até a década de 1990, despertando suspeitas de supressão deliberada. Até hoje, as interpretações da biblioteca de Nag Hammadi permanecem contestadas. Teólogos convencionais frequentemente enquadram os manuscritos como poéticos ou metafóricos, enquanto pesquisadores alternativos argumentam que eles contêm avisos literais, transmitidos por uma elite espiritual esquecida que vira demais. A linguagem, embora antiga, parece contemporânea. Palavras como mundo de imitação, arquiteto da decepção e despertar através da ruptura parecem ficção científica filosófica. Ou um manual oculto para escapar de algo que nenhum de nós compreende totalmente. E se os gnósticos não fossem místicos perdidos em abstrações, mas observadores precoces da mecânica da realidade? E se seus textos descrevessem o que hoje chamamos de universos simulados, inteligências não humanas e aprisionamento da consciência? Estes não eram mitos. Estes eram manuais, e foram enterrados de propósito. Porque se o que o apócrifo de João diz é verdade, então o mundo ao nosso redor não é apenas incompreendido. Ele é construído. E quem quer que o tenha construído nunca pretendeu que questionássemos as plantas. Estes 10 textos, espalhados por continentes e séculos, formam mais do que apenas uma lista de coincidências estranhas. Eles revelam um padrão, um que desafia tudo o que sabemos sobre a história, cognição e ciência humana. De tabuletas sumérias prevendo órbitas planetárias a pergaminhos que sussurram sobre realidades sintéticas, cada manuscrito contém fragmentos de uma narrativa maior, que foi apagada, escondida ou negada. Esta não é uma história de anomalias aleatórias. É a arquitetura do conhecimento esquecido. Cada documento, seja gravado em pedra, rabiscado em papiro ou dobrado em códices sagrados, revela uma compreensão avançada onde nenhuma deveria existir. Teoria atômica nos hinos dos Vedas, luz elétrica nos templos de Dendera, hélices de DNA na iconografia maia, design telescópico em pergaminhos gregos antigos e um cosmos simulado nos evangelhos gnósticos suprimidos. Estes não são lampejos isolados de brilhantismo. São ecos de algo mais antigo, algo sistematicamente desmantelado da memória coletiva. E a resposta? Silêncio. Restrições, reclassificações, exílio acadêmico. No momento em que um manuscrito sugere um conhecimento avançado pré-moderno, ele desaparece do acesso público ou é redefinido como metáfora. Museus trancam gavetas, universidades retiram financiamento, traduções estagnam. A mão que segura a borracha move-se rapidamente e sem nome. Se estes textos forem verdadeiros, perdemos mais do que histórias. Perdemos possibilidades. A possibilidade de que civilizações antigas outrora aproveitaram energia limpa, decodificaram estruturas biológicas ou vislumbraram as bordas do espaço dimensional. A possibilidade de que a humanidade não seja a primeira, nem a única, a fazer perguntas perigosas sobre a natureza da realidade. Cada texto oculto é uma linha do tempo desviada. Cada ideia silenciada é um futuro que poderia ter sido, e, no entanto, restam fragmentos, enterrados sob as areias do deserto, aprisionados em paredes de mosteiros, gravados em símbolos que ninguém consegue traduzir totalmente.
Eles não estão esperando para serem compreendidos, estão esperando para serem lembrados. Porque talvez a verdadeira ameaça não seja que esses manuscritos antigos contenham mentiras, é que eles contenham verdade demais. Se estes relatos de história suprimida e sabedoria antiga mudaram a maneira como você vê o mundo, por favor, inscreva-se e curta o canal. Somos dedicados a descobrir a história que tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes do futuro juntos. O próximo tesouro escondido será revelado em breve.